Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Como você bem sabe, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN Santos. Porto 360. Patrocínio. Esta semana estou aqui na Intermodal 2024 para conferir de perto tudo que vem sendo debatido no maior porto do Hemisfério Sul e também nos portos do Brasil e nos portos do mundo. Posso te confessar que logística, o desafio logístico é a palavra de ordem em 2024. Ponto de destaque dessa feira é a retomada do evento, principalmente pós-pandemia. A gente percebe a grandiosidade de um evento como esse, sendo um dos maiores eventos da América do Sul. Para começar o nosso bate-papo aqui na Intermodal, vou conversar com o Ricardo, que é diretor da T2S. Ricardo, a gente bem sabe, da área de tecnologia, que o processo correto é infraestrutura, processo e depois tecnologia. A tecnologia vem resolvendo os problemas de falta de processo e de infraestrutura nos portos do Brasil. Mas dessa vez me parece que principalmente o governo federal vem olhando para fazer inúmeros investimentos em infraestrutura. A gente está no happy flow, né, no caminho feliz para que a gente possa cada vez mais aumentar a produtividade dos portos do Brasil? O que você falou é uma realidade, né? Existe a ilusão de que você vai usar a tecnologia, especialmente o software, para resolver problema. Mas quem resolve problema é processo, né? O software, se o teu processo for ruim, vai piorar o teu problema, inclusive. Eu acho que essa virada de chave é importante, sim. Essa mentalidade de você investir em infraestrutura é mais do que necessária. É uma forma de a gente tentar compensar todo o atraso que a gente já tem por causa da falta de infraestrutura, especialmente lá no Porto de Santos. Ricardo, quando a gente fala em infraestrutura, obviamente a gente precisa pensar também em infraestrutura crítica. E quando a gente olha para a infraestrutura crítica no lado de tecnologia, a gente está olhando para dados. Integração de dados. A gente ainda sofre muito com essa questão, principalmente junto aos órgãos anuentes, para que a gente dê celeridade na liberação de carga nos portos do Brasil? Sim, sofre. A gente sabe que o governo federal vem trabalhando. Tá para sair a obrigatoriedade da DUIP, que vai ser uma boa virada de chave, porque eles vão acabar com o Siscomex antigo, vai ficar tudo por meio de API, vai ficar tudo mais integrado, e eles aproveitaram esse processo para dar uma enxugada e diminuir um pouco da redundância que tinha. Então, a gente precisa, sim, dessa visão mais centrada na organização eficiente dos dados, né? Antigamente, até então estava tudo muito disperso, muitas redundâncias, muitos órgãos anuentes pedindo a mesma coisa, né? Então isso a gente percebe que está mudando. A gente pode dizer que precisamos acabar com a sobreposição de requisição de informação, principalmente pelo governo estadual, governo municipal e federal também? Sim, até porque é um volume muito grande de dados, né? E quanto maior o volume, mais difícil é para você tirar a inteligência competitiva dessas informações. Tá aí, a gente continua por aqui na Intermodal 2024 conversando com as principais personalidades do setor portuário brasileiro. First of all, Benji, thank you so much to be here with us. It's a big pleasure for me. Thank you, Maxwell. It's good to be here. It's good to see you in Brazil. Oh, of course. Benji, to start our conversation, you know Brazil, you know all of the automation process that we have, and I know that you started working here 10 years ago. If you see, the past and what we have today, what do we need to improve at the next years? Well, I can tell you it's been actually more than 10 years, almost 12 or 13. Yeah. So it seems like there was a really big push 12 years ago with some government mandated OCR. And from there, I was very hopeful, like, we'll have OCR and then more automation, the gate automation, crane automation will come because you have a start with OCR. It didn't happen. 12 years ago, and then there were some problems with the economy, and for over the years we were just waiting for Brazil to wake up. Sure. The seed was planted, and the water and the sunshine, but we are looking for
Brazil to open up and actually begin the automation process. I think this fair right here is an indication that Brazil is waking up. It's bright, the lights are bright, Sure. the crowds are big, and there's an appetite. I think the economy is ready, the political situation is better from previous years, and I think that Brazil really needs to push forward with automation. It's happening in the rest of the world. Why isn't it in Brazil? I don't know. Benji, I need to use your knowledge, as you know automation, especially because you work at American ports, and now you work a company that provide automation. We know that technology, is pushing a lot of startups and new companies that is trying to provide solution to the ports. Yeah. But we know that we have a lot of difficulties, and the ports, it's not an easy, sector to work. Is it a big challenger? What's your view about that? The startup, because everybody's looking for startup, and the strong automation company that provides automation around of the world for ports. Yeah, it's a good question, Maxwell. We have over 20 years of experience automating container terminals and actually logistics facilities too now. So we understand automation and what needs to be done. We've been providing a very high level quality of product that stays over 20 years. Our systems don't get replaced. With Certus Automation, we have high quality, like European quality implementations around the world. And we have hundreds, if not thousands of implementations. So the goal really in Brazil would be, if you look at the startups, there's been a lot of good new things that came out. AI has brought on a lot of competition for us. Sure. But honestly, it's a solution to sell. It's not just a product. And it's not just a piece of software. It's a full solution. And we get into the larger terminal operators, they want a solution. They don't want to have one camera with one piece of software, and if something breaks, who do I call? And that's how a lot of the startups are. It's a low cost solution, but it's not even a solution. It's a product, right? So we have products that come together as solutions, and every terminal is a little bit different. So with our 20 years of knowledge, we can change our system just a little bit, configure them a little bit to make the changes that are necessary to put it in automation in Brazil. You have very unique rules, Sure. So does Colombia, or Peru. Everybody has unique rules. So we just have to understand the rules, automate them, and then provide a much better transaction for all truckers, all transactions, all the terminal operators. Como você pode perceber nas palavras do Benji, os terminais precisam se preocupar em movimentar cargas e olhar para automação e operação. Isso vai fazer com que a gente se desenvolva cada vez mais nos portos do Brasil. Claro que eu tinha que conversar com o Rogério da Transtec. Rogério, eu abri o programa dizendo que a palavra de ordem da Intermodal 2024, na minha percepção, é infraestrutura. O governo anunciando uma série de investimentos em infraestrutura, mas a gente bem sabe da dificuldade de executar esse tipo de projeto, principalmente no Porto de Santos. Face à burocracia que a gente tem e a instabilidade jurídica. Qual é a tua percepção? Você está motivado com aquilo que foi anunciado? Não, bastante motivado, Max, porque nós chegamos a um ponto em que não dá para andar para trás, né? O Brasil precisa andar para frente. A gente está batendo recordes de exportação, especialmente. A balança comercial está aí para comprovar isso. E a infraestrutura é a base de todo esse sucesso e essa continuidade de crescimento que o Brasil tem no seu comércio exterior, entendeu? Então, com esses anúncios que têm sido feitos, investimentos em terminais portuários, investimentos em infraestrutura externa, que seriam pontes, viadutos, túneis, isso tudo faz parte de todo um contexto para apoiar esse crescimento e sustentar esse crescimento no comércio exterior. Rogério, se a gente pudesse olhar para a realidade mesmo que existe no Porto de Santos, a gente pode dizer que colapsamos no tocante à infraestrutura? Olha, nós somos brasileiros, então partindo dessa premissa, a gente nunca pode desistir, mas a gente pode dizer que a gente está bem perto disso, Max, bem próximo disso. Precisa ter um esforço político um pouquinho maior, especialmente das autoridades locais, que são as municipais e as regionais, porque o Porto, apesar de ser federal, você tem todo um
um retroporto, um acesso portuário que também envolve o município. E tudo que acontece no porto impacta no município. Então, é importante para o Porto de Santos que seja olhado com carinho essa questão, especialmente dos acessos. Vou conversar com o Renato, que é diretor comercial da Konecranes. Renato, algo que me impressionou muito é a qualidade dos grandes equipamentos que a gente percebe aqui na feira e principalmente a evolução tecnológica. É isso que vem contribuindo para o Porto de Santos bater recordes e recordes atrás de movimentação? Não só o Porto de Santos, mas outros portos espalhados pelo mundo também? A nossa linha de equipamentos hoje traz a maior tecnologia embarcada no mundo. Nós temos hoje o princípio ESP, ou seja, Energy, Smart, Productivity, ou seja, todos os maiores equipamentos terminais no mundo automatizados são da marca Konecranes e não poderia ser diferente no Brasil, na América do Sul, nas Américas, na Europa e no Far East, onde a gente tem todas as linhas de equipamento, desde uma empilhadeira, um RTG, um MHC, um portainer, um transtainer, um equipamento para siderúrgicos, tudo. Ou seja, hoje a gente tem essa linha completa e estamos aqui, não poderíamos deixar de estar aqui na Intermodal, representando aqui a empresa finlandesa, líder de mercado, e estar aqui junto com vocês. Agradeço. Renato, a gente olha principalmente esse mundo globalizado que a gente tem e a necessidade de movimentação de commodities. E a gente percebe que o commodities hoje ele não está única e exclusivamente sendo movimentado somente por navios, como rotineiramente a gente conhece, mas também por containers, né? E obviamente que a evolução dos equipamentos se faz necessária para que a gente possa ter cada vez mais eficiência e produtividade. Você falou em eletrificação dos equipamentos. Isso é uma tendência só do mundo ou é uma tendência também para o Brasil? Como é que está o mercado brasileiro para a eletrificação dos equipamentos e mudando principalmente esses combustíveis, né, que são combustíveis muito mais limpos e que estão, obviamente, em aderência com o meio ambiente? A nossa empresa é pioneira na automação de terminais, tanto para carga de containers quanto para granel. É uma tendência no mundo, a gente saiu na frente, hoje a gente já tem os maiores players do mundo, usuários dessa nossa tecnologia. Ela ainda não chegou no Brasil, nem na América do Sul, mas está vindo com força, vai ficar, mas ainda não temos aqui ainda um caso concreto, mas está chegando, ou seja, como todos os outros lugares do mundo foram possíveis de chegar, vai chegar aqui também. Você está na feira, você está acompanhando uma série de terminais que estão aqui, isso é uma demanda do mercado, ou seja, os terminais estão procurando por equipamentos com combustíveis mais limpos? Estão, definitivamente é uma demanda, inclusive ontem mesmo fechamos 2 guindastes para o Porto de Itajaí, já elétricos, ou seja, estamos entregando semana passada um também no Porto do Pecém elétrico também, ano passado entregamos 10 elétricos, ou seja, é uma tendência, o Brasil tem um papel importantíssimo nessa cadeia logística internacional, a nossa empresa dando suporte, e é uma tendência que não tem volta, ou seja, não tem volta, veio para ficar. Falando de automação, como é que está a automação desses grandes equipamentos e portainers no Brasil? A gente ainda está olhando para um dia esses equipamentos não serem habitados ou isso está um pouco distante ainda, Renato, pela tua experiência? Olha, eu trabalho há 28 anos com o Porto, então eu peguei desde o dia que o primeiro terminal foi privatizado. Então eu posso te dizer o seguinte, está vindo, mas vem um pouco devagar. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter um terminal 100% automatizado, 100%, ou seja, automated, ou seja, então vamos aguardar um pouco, mas vai vir. Eu acho que para 2030 não tem como passar de 2030 sem ter essa tendência aqui implantada nos terminais brasileiros. Tá aí, visão de quem conhece e principalmente para você que atua dentro do setor portuário, é oportunidade de novas posições na veia. Autoridades e personalidades do mundo todo e agora a gente sai de São Paulo e vai direto para Manaus, porque eu vou conversar com o Marcelo, que é diretor da Super Terminais. Primeiro, Marcelo, que bom te rever, fazia tempo, estou muito contente. Como é que andam as operações lá nas Super Terminais em Manaus? Olá, Max, obrigado. Prazer realmente revê-lo. Super Terminais 2024, novo terminal, novos guindastes, novos equipamentos, novo armador também.
Estamos recebendo muitas cargas da Norcoast, um armador novo que chegou agora em Manaus, mas vai trazer muitas coisas boas para a região. Falando de novo armador, como é que está a questão da cabotagem, principalmente olhando para Manaus, né, e as possibilidades que existem para esse tipo de modal? A gente evoluiu, né, principalmente com a BR do Mar. Como é que você sentiu, né, a movimentação de cargas nesse tipo de modal especificamente no nosso país, Marcelo? Nossa região sempre foi muito dependente do transporte hidroviário, né? Então, o que nós precisamos aqui é criar hidrovias e criar uma estrutura boa para conseguir receber mais navios de cabotagem. Norcoast chegou depois de quase 20 anos sem um armador novo, né? Nós temos hoje os players do mercado Mercosul, Aliança e Login, então quase depois de 20 anos veio aparecer a Norcoast, mas ainda nós precisamos de um investimento grande em infraestrutura, ou seja, nós precisamos de balizamento, sinalização, de segurança, principalmente canal de navegação, onde a gente consiga chegar com navios cada vez maiores para um desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Eu falei que palavra de ordem, principalmente para mim na feira, é infraestrutura. Eu percebi isso aqui, estou compartilhando com todos os entrevistados. A gente percebe anúncios do governo federal em investimentos, né, principalmente em infraestrutura, mas a gente bem sabe da burocracia e a instabilidade jurídica. Dessa vez, Marcelo, dá para acreditar? A gente nunca perde esperança, né, Max? Somos brasileiros, não desistimos nunca. Entra governo, sai governo, a gente continua estagnado, principalmente na Zona Franca, principalmente no Amazonas, desculpa. O Amazonas, o ano passado, sofreu a sua maior seca. Há 121 anos que nós acompanhamos esse nível do rio. Há 121 anos nós nunca passamos por uma seca tão severa no estado do Amazonas, ou seja, não somente a gente está falando de carga, mas também da parte social, onde comunidades e cidades ficaram isoladas, sem acesso ao básico, né? Ou seja, ao saneamento, à alimentação e à própria água. Então, espero que esse ano, nós já sabendo que teremos uma repetição do problema que tivemos no ano passado, espero que a gente consiga, que o governo se mexa e comece a agir. Falando em investimento, como é que está as superterminais? Investimentos em automação e tecnologia estão acontecendo? Estão acontecendo. Esse último biênio investimos 300 milhões de reais, aproximadamente 60 milhões de dólares, e investimos agora mais 10 milhões de dólares em stackers, empty e mais 2 RTGs. Marcelo, você é um incentivador assim como eu, da tecnologia, da automação, e a gente sempre conviveu com a dificuldade de mão de obra. Aqui no estado de São Paulo, no Porto de Santos, que é o maior do Hemisfério Sul, como é que está a questão de mão de obra em Manaus? É uma dificuldade para vocês também? É uma dificuldade para a gente. Manaus, pela região mesmo, ela tem uma mão de obra bem especializada, né? Então, especializada em duas rodas, em eletrônicos, em ar-condicionado. Mas ainda assim, a gente sofre bastante com essa mão de obra, principalmente no setor portuário, né? Então, nós temos que pegar. Então, uma das coisas que a gente faz é uma criação. Então, a gente faz um treinamento in-house mesmo para esse pessoal crescer. Porque se a gente depender do mercado de trabalho portuário, exatamente, portuário em Manaus, a gente não consegue trazer ninguém pronto de fora. Tanto é que, inclusive, importamos até mão de obra, né, de Recife, de Fortaleza e até de Santos mesmo para trabalhar conosco. Vou compartilhar com você algo que eu digo para o presidente da Autoridade Portuária de Santos. Santos tinha que ser um polo de capacitação, não para Santos. Para o Brasil. Para a América Latina. Nem para o Brasil, para a América Latina. É isso aí. Muita demanda, sinônimo de muita oportunidade. Saímos de Manaus, viemos direto para Vitória. Como eu bem te disse, personalidades e autoridades do Brasil todo e do mundo presentes aqui na Intermodal 2024. Vou conversar com o presidente do Porto de Vitória, conhecido agora como Vports, por ter sido privatizado, meu amigo Wilson. Wilson, obrigado pela presença aqui, que prazer enorme te ter no Porto 360 Entrevista.
Eu que agradeço, um prazer receber você, sua equipe toda aqui com a gente, né? A gente está aqui na feira pelo segundo ano como VPorts, apresentando, né, todo o projeto, né, da primeira autoridade portuária privada do país, os investimentos que a gente tem feito e os planos futuros do porto para atender, né, não só aquela região do Brasil, mas em todo o país. Né? Esse é um projeto, né, inovador, né, que tende a transformar o porto, né, num porto mais eficiente, moderno, e é isso que a gente está tentando fazer lá, Maxwell. Presidente, eu tenho percebido que na feira está todo mundo olhando para a infraestrutura, o governo federal anunciando uma série de investimentos em infraestrutura, e a gente bem sabe que o Porto de Vitória hoje é privatizado, mas o entorno ainda preocupa. Como é que é operar, né, um porto privatizado com a celeridade do privado e a dependência do lado público? É um desafio que eu acho que não é só a gente que enfrenta, né, como VPorts. Né, mas, de fato, né, o porto hoje ele precisa de uma infraestrutura repleta dos modais de acesso rodoviário, ferroviário. A gente tem tentado contribuir de alguma forma também. Né? A interlocução do porto com os órgãos municipais, federais, estaduais, principalmente lá na nossa atuação, está fluindo de forma muito positiva. Né? Então, a gente tem o governo do Estado do Espírito Santo nos suportando, querendo ver o projeto avançar, as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Aracruz, por exemplo, nos ajudando, e a gente tem feito um debate com eles, né, de melhoria dos acessos. Né? Temos acompanhado as discussões, né, das renovações das concessões ferroviárias no país, isso impacta o VPorts. A gente tem hoje uma ligação feita, né, ferroviária com a FCA, né, na Vitória Minas. Isso é relevante não só para o porto, mas para também toda aquela infraestrutura. Então, o que eu posso dizer? Né? A gente tem atuado de alguma forma para tentar contribuir, né, com os órgãos competentes para que os acessos sejam melhorados e a infraestrutura fique mais eficiente, né, para o porto. E eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? Não olhar só para o ativo, mas olhar também para todo o entorno e como que a gente contribui para isso. Isso é desenvolvimento na veia. A gente pode esperar um crescimento do Porto de Vitória para 2024 e tem novas cargas chegando no porto. Como é que o presidente do Porto de Vitória está olhando para essas questões? Eu não tenho dúvida, né? O Porto de Vitória tem se transformado, né, desde a desestatização. Mas só hoje nós somos o principal porto de entrada de veículos elétricos do Brasil. Algo que se transformou agora nesses últimos 2 anos. Né? Você tem todos esses veículos chineses, né, que estão chegando no Brasil, as novas montadoras, os novos equipamentos, chegando através do porto por conta de uma infraestrutura que a gente instalou, né, de pátio, de operação, que dá essa capacidade. Esse é só um dos casos. Né? Nós assinamos 7 contratos de arrendamento privados, né, nesse último ano. E isso é infraestrutura na veia. Né? Cada contrato desse tem um investimento atrelado, né, uma indústria sendo criada naquele porto, naquela região, e eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o porto ao longo dos próximos anos vai se desenvolver de forma rápida, célere, e o mercado vai ver isso. Né? Não é só eu ficar falando, acho que todo mundo que acompanha, né, a indústria vai ver que o Porto de Vitória tem se transformado, tem demonstrado esse crescimento que o modelo previa, e é o que a gente vai fazer acontecer. Presidente, você bem sabe que eu visito muito Vitória, sou apaixonado pela cidade. Vitória, Vila Velha. Cruzeiro, a gente pode esperar, né, navios de cruzeiro aportando no Porto de Vitória, ou ainda é um sonho um pouco distante? Eu acho que não, né? A gente teve notícias recentes sobre esse assunto, né, inclusive na região. O Porto de Vitória tem algumas restrições de entrada, né, por conta do crescimento dos navios de cruzeiro, e a gente tem discutido junto com o governo do Estado do Espírito Santo, a Federação da FEComércio, que é a Federação do Comércio Local, alternativas para isso. Tivemos na USP agora fazendo simulações recentes, estamos aguardando os relatórios finais dessas simulações para encontrar um local exato, local ideal, que esses navios possam atracar de forma segura e atender a indústria. Então, de fato, existe um trabalho, um projeto em andamento, o Porto participa, né, junto com outras entidades. A gente acredita que no futuro breve a gente pode ter notícias positivas em relação a esse assunto. Presidente, Porto 360 vai continuar acompanhando, até porque não só os ouvintes do Grupo Tribuna, mas da CBN também estão sempre de olho no que está acontecendo lá em Vitória. Parabéns pelo teu trabalho e obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Fica mais uma vez o convite para voltar em Vitória, né? A gente recebeu vocês lá recentemente e serão sempre bem-vindos. Daí, como você percebeu, infraestrutura, palavra de ordem na Intermodal 2024. Porto 360. Patrocínio